E Lucas Moura voltará a jogar antes do previsto. O atacante, que sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles, talvez nem jogasse mais nessa temporada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso e ele me contou que a recuperação do Lucas está melhor do que se imaginava. A expectativa é de que ele possa reaparecer entre o fim do mês de setembro e o início do mês de outubro. Lucas Moura passou por cirurgia em 4 de maio para corrigir a ruptura completa do tendão de Aquiles. Ele se machucou no jogo contra o Bahia após se recuperar de um longo e doloroso processo no joelho. A estimativa é de que o Lucas Moura fosse liberado pelo DM apenas no fim da atual temporada. A atual temporada de só 17 jogos, 3 gols e uma única assistência. O contrato do Lucas Moura, como você sabe, se encerra em dezembro e não há nenhuma definição sobre uma extensão do vínculo. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que Gonzalo Tapia vai mesmo ser emprestado ao Columbus Crew, empréstimo gratuito. Se o time americano quiser ficar em definitivo com o chileno, vai pagar US$ 1,5 milhão. A saideira do São Paulo, Caleri pode ter seu anúncio da renovação do contrato feito nessa sexta-feira. Há enorme otimismo em relação à extensão desse vínculo por 2 anos, prorrogáveis por um terceiro. Bom, mesmo com o transfer ban, o São Paulo segue atento ao mercado da bola. Já chegou o Iago e deve vir mais reforços ainda, viu? O Dorival Júnior quer pelo menos 3 jogadores para cada posição. O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Raí Silva. O meia pertence ao Juventude, com quem tem contrato até o final deste ano. O São Paulo chegou a negociar a contratação de Raí para agora já. O tricolor inclusive ofereceu Patrick Lanza e Jandrei como moeda de troca. Os dois estão emprestados ao Juventude até o final do ano. Contudo, o Juventude recusou a oferta do São Paulo e pede valores para liberar o Raí antecipadamente. Vale lembrar que o Raí já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e chegar a partir de janeiro do ano que vem. Raí tem apenas 25 anos, é canhoto, meia de criação. O meia é considerado um grande ativo do Juventude no mercado, mesmo em fim de contrato, por isso que eles pedem ali uma grana para liberá-lo, né? Até o momento o negócio não avançou, vamos aguardar. Eu gostaria de saber a sua opinião, você aceitaria Raí Silva no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, Raí, né? Mas olha o peso do nome. O São Paulo também está de olho no Alan Guimarães, o Alanzinho, que está livre no mercado, podendo assinar de graça, mas ele não é a única opção. No elenco atual, São Paulo tem o Pedro Ferreira e o Cauli como os meias de criação, mas parece que o Dorival Júnior não gosta muito deles não, tá? E em grave crise financeira, o São Paulo precisa fazer algumas vendas ainda nessa janela. Até o momento não chegou nenhuma proposta de venda para um jogador do elenco do São Paulo, todas foram por empréstimo, né? A alternativa do tricolor então é embolsar uma grana indiretamente com jogadores que não estão mais aqui no elenco. Dentre vários casos, né, o Juan, atacante que saiu em 2024 ou 25, foi pro Southampton, mas nem jogou lá, já foi pro Gaziantep, ele pode fazer o São Paulo embolsar uma graninha, viu, rapaziada? Juan despertou interesse aí do CSKA e pode se transferir a qualquer momento. Caso isso aconteça, o São Paulo tem direito a um percentual do valor total da venda pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. As conversas entre Gaziantep e CSKA estão avançadas neste momento. Os valores ainda não foram revelados, tá, rapaziada? Mas no ano passado, o Gaziantep, clube turco, estipulou o valor da venda do Juan em 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, e o São Paulo vendeu ele por 5 milhões de reais, tá? Caso a venda seja fechada nesse valor de 20 milhões de euros, São Paulo teria direito a mais ou menos ali uns 2 milhões de reais. Não é um valor gigantesco, mas será bem-vindo, ainda mais por um jogador que nem está mais aqui no atual elenco, né? O São Paulo tem que arrecadar 180 milhões de reais em vendas de atletas. Só que até o momento, São Paulo não chegou nem na metade disso. O tricolor faturou até o momento 26 milhões de reais, mais ou menos, né? Então, precisa ainda de muita venda para o São Paulo conseguir arrecadar essa grana que precisa da meta, né? O tricolor precisará fazer grandes vendas dentro do atual elenco. A meta tá muito longe de ser alcançada e isso preocupa demais, né? O São Paulo pode arrecadar uma boa grana também com a possível venda do William Gomes, que está despertando interesse de vários clubes do futebol europeu. Essa venda, se acontecer, pode salvar o ano do São Paulo, tá? Mas se não acontecer, aí o São Paulo vai ter muita dificuldade em termos financeiros e da meta estipulada, tá, rapaziada? Porque São Paulo bateu a meta, teve superávit os caramba, por conta da transferência do Antony, do Gabriel Sara, de não sei... Porque se dependesse apenas do clube, dos jogadores do atual elenco da época, não teria batido a meta. E isso se repete nesse ano
também. Vamos aguardar, mas São Paulo tá, ó, em frangalhos, essa é a verdade. Muito bem. Arnaldo, Diga. Vamos lá, falando em situação difícil, o São Paulo vai ter que ir lá para Bolívia, é isso? Putz, sim. Para o São Paulo, na minha opinião, o adversário da Sul-Americana é o pior possível, né? Era Grêmio ou Bolívar. O Bolívar eliminou o Grêmio num jogo que teve de tudo, pancadaria, de tudo. Se a gente está falando do Brasileirão, assistam as cenas finais ou do segundo tempo de Grêmio 0, Bolívar 1. O Grêmio perdeu os 2 jogos. E aí, Tironi, o São Paulo volta a jogar com essa folga no Brasileiro, porque ele também não está na Copa do Brasil como o Flamengo, contra o Grêmio, pelo Brasileiro, no sábado, dia 8. Se o Grêmio passasse pelo Bolívar, ele provavelmente ficaria em Porto Alegre, ele São Paulo, para jogar de novo com o Grêmio pela Sul-Americana, no mesmo local, 3 dias depois. Não, vai ter que ir de Porto Alegre para La Paz. Então foi uma desgraça. Foi. Logisticamente foi. Claro. Aquela situação, né, Trajano? O São Paulo, ele não entrou na zona de rebaixamento no Brasileiro, mas ele está muito próximo. O empate do Flamengo com o Flamengo foi ótimo para o São Paulo, mas na tabela adiantou pouco. Então essas duas frentes aí, fora as questões todas, né, Tironi? A falta de grana para pagar o jogador, o transfer ban, 2 jogadores contratados não inscritos. A minha curiosidade é saber, a partir de La Paz, qual vai ser a estratégia do São Paulo? Eu sei que o Dorival adora Copas, vai querer, mas o São Paulo tem perna, grana, estofo para levar as duas? Essa é a minha pergunta. Se fosse o Grêmio, o adversário em Porto Alegre, é uma coisa. Com o Bolívar, a gente sabe que La Paz é outra história, é outra situação, é outro jogo. E o Bolívar, lembrando que também veio do grupo do Fluminense, não perdeu para o Fluminense, eliminou o Grêmio e agora vai pegar o São Paulo. Trajano voltou, hein? Ele voltou. Ancelotti chegou. E aí? Olha, eu fiquei mais horrorizado ainda quando eu soube do salário do Zidane. O Mister, que agora virou mal, Mister começou com o Jorge Jesus, aí passou a bola também para o italiano. Ele ganha 2 vezes mais que o Zidane como técnico da França. O Ancelotti ganha mais. Tá. O salário do Ancelotti supera do Klopp na Alemanha, do Zidane na França, do Jorge Jesus em Portugal. É o técnico mais bem pago de todos. E foi o maior fiasco na Copa do Mundo. Ele chegou à conclusão agora, depois de uns dias lá em Vancouver e tal, que ele errou em colocar o Neymar contra a Noruega, ele errou em convocar o Neymar. Vamos ao princípio da coisa. Ele não errou botando o Neymar em campo contra a Noruega. Ele errou convocando o Neymar e levando para a Copa do Mundo. Não veio de bonzinho agora, foi na parada para hidratação que nós perdemos. Não, o senhor errou ao convocar, cedeu na verdade. Cedeu e convocou o Neymar quando não podia ter sido convocado. A maior prova que não podia ter levado o Neymar é não só o reconhecimento dele, como do próprio Neymar, que disse que não, minha carreira na seleção acabou, ou seja, ele reconhece que já era. Pois é. Né? É isso. Que não tinha que fazer lá. Agora, dizendo que tem que renovar, até a minha avó, se estivesse viva, saberia responder isso. Que é o fim da trajetória do Casimiro, do Danilo, desse pessoal na seleção, é óbvio que tem que ter uma renovação, que tem que convocar gente diferente. Então ele voltou de Vancouver, mais coradinho e tal, dando essa entrevista, que foi um outro fiasco. Eu defendo, sempre fica aquela pergunta, quem você colocaria no lugar do Mister italiano? Não sei, não é papel meu, sabe? O que eu sei, o que eu desejo para o futebol brasileiro é que ele volte para outro lugar, que vá para outro lugar. Porque na seleção brasileira ele conseguiu a proeza de nos colocar em 11º lugar, fazer uma Copa ridícula, de convocar mal, de agir mal, de trocar mal, fazer tudo errado. E foi premiado com salário absurdo para ficar até a próxima Copa. Muito bem. Juca, você tem 2 missões para a gente encerrar o programa. Falar de Baresi, você viu ele naquela final Brasil-Itália, Baresi, zagueiro espetacular da Itália, morreu. E entregar o Ratão e o Gatão. Então,
Eu já antecipo que o Gatão é exatamente para o Baresi, dos maiores jogadores de defesa que eu vi jogar. Eu tenho dificuldade até em chamá-lo de zagueiro, porque ele não era apenas um zagueiro, ele era um líbero, mas ele não era apenas um líbero, ele era um jogador de meio de campo fabuloso. Bom, e Baresi simplesmente para mostrar o que o futebol é capaz de fazer com as pessoas, se machucou no primeiro jogo da Copa do Mundo de 94, submeteu-se a uma artroscopia no joelho, jogou a final e jogou 120 minutos da final Brasil e Itália. E aí, coisas do futebol, foi um dos que desperdiçaram o pênalti, né, que acabou levando o Brasil a ser campeão. É uma estátua, é um monumento do futebol, à altura de Franz Beckenbauer, o Johan Cruyff, cada um na sua especialidade. É um gigante do futebol. A ele o Gatão. O Ratão só posso dar para o gramado de Itaquera e convidar o presidente Osmar Stabile a aprová-lo. Você sabe que o Juca, no início da fala dele, falou que talvez as férias tenha prejudicado, né? Sim, Ele esqueceu de falar que o pessoal que fez o gramado estava de férias. é isso. Os caras voltaram em cima do Mandaram laço outro aí. pessoal no lugar daquele. Um salve, eu gosto. Grande companheiro Maurício Noriega, que está nos assistindo. Grande Maurício Noriega. Diz que o posse de bola é um bálsamo para os debates É mesmo? futebolísticos. Pô, que Olha legal. aqui, melhor que Maurício Noriega, vai me desculpar, só o pai dele, que foi Luiz Noriega. absolutamente um padrão de narração. Tá aí o primeiro gol do Corinthians. Não existe. Ai, que saudade de narradores. Das narrações como mais o pai elegantes de do Maurício futebol Noriega. brasileiro em dúvida todos os alguma, tempos sem ali, ó. dúvida alguma. Né? Parecia o Baresi Senhora- narrando. Fala, Mauro. Não, só para finalizar, eu entrei em contato. Não, essa pessoa não trabalha o campo do Corinthians, mas trabalha com gramados. Ele explicou que eles fizeram lá uma raspagem do campo inteiro, semearam o campo novamente. E por a questão do clima e tudo mais, segundo ele, a análise dele, tá, do especialista, o campo ainda não atingiu essa recuperação após a semeadura, mas ele acredita que em muito breve o gramado do Corinthians vai estar igual ao que era antes. É uma Ufa. questão Que bom. especificamente, segundo ele, pela análise dele, ligada a esse fato. Rasparam o campo, pegaram essa paralisação, semearam de novo, ainda não pegou, digamos assim, mas ele acredita que em pouco tempo o gramado vai estar tão bom quanto antes. Então A não questão bota para momentânea. jogar, né, Mauro? Não bota para jogar. Pois E é, né? submeter os jogadores ao que eles foram submetidos, né? É Mas verdade. no cenário, Juca, em que se joga em vários gramados ruins, sim. o Corinthians também não ia abrir mão de jogar no campo dele, né? Ah, não vou jogar porque tá bom, ninguém faz isso. Aliás, joga assim em campo de plástico, Juca. Tem isso. Então por que não pode jogar num gramado que foi raspado, né? Tá tudo bem. Futebol brasileiro. Aliás, o Morumbi volta a ser campo para o São Paulo quando, Arnaldo? Pode me Ano que falar? vem. Não, agora. Não, contra o Curitiba, Contra o Curitiba. depois do jogo de La Paz. Tá, Então é Grêmio, Bolívar e Curitiba, no Curitiba, Morumbi. tá bom. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.